Louvado seja Deus, mais uma vez no quadro aqui, aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus. Hoje, capítulo 29 de Jó, louvado seja Deus. Você que está ligadinho aí no quadro Aprendendo com a Bíblia, no livro do estudo de Jó, nós temos do capítulo 1 e vamos até o 42. Se você entrou aqui no 29, não esqueça de procurar os anteriores, tá bom? E também os que vão vir após esse daqui. Temos aí completo, do 1 ao 42. Cada capítulo, uma mensagem do Espírito Santo, te fortalecendo, te ajudando. Tem oração no final de todos os áudios gravados aqui para o YouTube. Tem oração final também, e uma palavra profética aí para o teu coração. Tá comigo aqui minha mamãe, seu Evandro. Pai do Senhor, Amado Senhor Jesus, glória a Deus. Sempre comigo, louvado seja Deus. E eu peço para você, meu querido, minha querida irmã, deixa seu comentário aqui, tá bom, no YouTube. Escreva aqui seu comentário, né, que Deus é contigo, Deus é na sua vida. Comente aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Curte a nossa página aqui do nosso canal, não esqueça disso. E também de compartilhar. Compartilhe no WhatsApp o link, compartilhe no Facebook o link também do YouTube, compartilhe no Instagram, compartilhe, nos ajuda aí compartilhando o quadro Aprendendo com a Bíblia, tá bom? Compartilhando o link, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus e Jesus ajudando outras pessoas, assim como está te ajudando também, você que está ouvindo esta mensagem em nome de Jesus. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos aqui para o capítulo 29, louvado seja Deus. E nós vamos ver aqui hoje, o tema no capítulo 29, o tema é as lembranças de uma vida com Deus, né? Capítulo 29, nós vamos ver aqui que Jó, ele vai fazer uma reflexão de como que era a vida dele, né? Nos capítulos anteriores, né? Louvado seja, eu acho que eu não saudei os irmãos, né? Que estão ouvindo, aos irmãos do YouTube, aos irmãos do Facebook, onde está ouvindo essa mensagem, que Deus abençoe a cada um aí com a paz de Jesus. Então, como eu disse, vamos meditar aqui, nesse capítulo aqui, um capítulo profundo e emocionante do livro de Jó, capítulo 29. E nesse capítulo aqui, nós vamos encontrar aqui um homem quebrantado, que é Jó, né? Um homem que olha para trás, no capítulo 29 aqui, e ele relembra com saudades os dias em que a presença de Deus era abundante, né, na vida dele. E este aqui realmente é um capítulo de reflexão, onde o Jó aqui, ele abre o coração dele e nos ensina lições preciosas sobre o quê? Sobre a comunhão com Deus. E uma vida íntegra e proposital, ou de propósito, né? De uma vida de propósito espiritual com Deus. Então, o Jó aqui no capítulo 29, versículo do 1 ao 6, o Jó, ele lembra da intimidade com Deus. Né? Ele inicia aqui dizendo assim, do versículo 1 ao 6, ele inicia dizendo assim: quem me dera ser como nos meses passados. Tá vendo que ele já está começando a lembrar aí as lembranças do passado, né? Quem me dera ser como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aqui nesse versículo a gente vê que o Jó, ele revela aqui uma saudade profunda de um tempo onde ele sentia Deus bem perto dele mesmo. Daquele jeito, né? Quando a gente sente aquela presença gloriosa. Ele sentia Deus guiando, Deus abençoando. Ali tudo ao redor dele era bênção, né? Antes do diabo ali meter a colher ali, né? Na vida de Jó. E ele fala aqui da luz de Deus brilhando sobre a sua cabeça. De como ele andava em meio às trevas também, sem se perder. De quando o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, estava com ele na sua casa, e a casa dele era cheia de bênçãos, né? No início ali, você pode ver que era maravilha a vida de Jó, como ele está relembrando aqui. Só para nós fazermos uma reflexão dentro dessa parte, depois você lê inteiro o Jó 29 aí, que é para você entender bem legal mesmo a mensagem aqui, tá bom? Das lembranças de Jó e o que Deus fez com ele ali, no 29. Então aqui, há momentos na nossa vida, uma reflexão aqui onde eu acabei de falar, tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, vamos dizer assim, que nós sentimos tão próximo de Deus, né? Como o Jó estava ali.
no início, né, ele se relatando aqui as lembranças da proximidade de Deus, que tudo era bom, tudo era maravilha, os filhos tudo na bênção, as prosperidades tudo em volta dele, né? Há momentos que nós também sentimos que Deus está tão presente conosco, né? E quando nós passamos por provações, lutas, batalhas, e não conseguimos enxergar mais isso, nós temos uma saudade, né, desses dias. Você já ficou assim? De você parar, pôr a mão no queixo e começar a pensar como que era a sua vida, né, antes dessa tribulação, dessa luta que você está enfrentando, da sua prova, dos dias de hoje, né? Você já parou para pensar a saudade que dá daqueles dias? Mas aqui, o que Jó não sabia, o que ele não sabia, é que Deus ainda estava com ele. Nós que estamos lendo aqui o livro de Jó, nós sabemos que Deus não desamparou Jó, de forma alguma. Deus não deixou Jó, né? Deus estava com Jó, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio, sem agir, Deus estava ali com Jó, guardando, protegendo, né? E a comunhão verdadeira não se mede apenas por bênçãos visíveis. Lembre-se disso. A comunhão verdadeira com Deus não se mede por você ter tudo bem em volta de você, pelas coisas. Não, não é assim que se mede, não. Pelas bênçãos visíveis, não. Mas se mede, né, pela fé que você tem em Deus, pela perseverança que você tem em lutar e você saber que Jesus, o nosso Deus, está do teu lado. Então, o Jó aqui, ele lembra do respeito aqui no versículo 7, capítulo 29, versículo 7 e 11. O Jó também ele lembra aqui do respeito que ele era respeitado, da honra, né, que ele recebia do povo em volta dele, porque estava tudo bem com Jó. E ele vai dizer aqui no versículo 7 a 11, ele diz que quando ia até a cidade ali, os jovens se escondiam, né? Os anciãos se levantavam, né? Com os que estavam sentados, se levantavam e todos respeitavam Jó. Todos, do mais pequeno, daquele mais humilde ao maior, respeitavam o Jó. Todos, né? Por que será que ele era respeitado? Vamos saber por quê? Porque o Jó, ele era, como disse o nosso Deus, né? Porque o Jó, ele era um homem íntegro. O Jó, ele era um homem que era temente a Deus. O Jó era um homem que ele era justo nas ações que ele fazia. Então ele era ouvido, quando ele falava, ele era ouvido com atenção. E ele está relembrando essa história, viu? Estou contando para você aqui, mas ele está aqui no capítulo 29, ele está lembrando desses momentos que ele tinha isso aí na vida dele, respeitado por todos, né? A presença de Jó era o sinônimo de sabedoria e de equilíbrio naquele tempo, né, que ele está lembrando, né? Aqui a gente aprende muito com isso. Por quê? O respeito verdadeiro não vem da aparência. O respeito verdadeiro não vem da aparência, como eles respeitavam Jó naquele tempo, né, pela aparência que Jó era, mas da vida que vive diante de Deus. Quando nós somos fiéis ao nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, quando nós somos fiéis a Ele, Ele nos dá graça diante de todos os homens nessa terra. E Jó aqui, ele foi honrado porque tinha uma vida reta diante de Deus. E no capítulo 29, versículo 12 e 17 aqui, a gente vê que o Jó também está relembrando, tá? O Jó aqui no capítulo 29, 12 e 7, ele relembra aqui que ele praticava, o Jó, ele praticava misericórdia e praticava também justiça. Jó ele não era apenas um homem respeitado, né? Ele era um servo usado por Deus para abençoar outras vidas, o Jó. Ele livrava, a Bíblia diz que ele livrava o pobre que clamava. A Bíblia diz que o Jó, ele cuidava do órfão e da viúva. Lê lá que você vai achar essa história dele. Ele cuidava do órfão, cuidava da viúva. Ele era os olhos do cego na terra, os pés do aleijado, o Jó. Então, por isso que ele era íntegro, né? Deus gostava, não gosta de Jó. Ele lutava contra os injustos. Ele quebrava o queixo do perverso e arrancava a presa ali, né, dos dentes do perverso. O Jó era assim.
O Jó era assim. Deixa eu só baixar um pouco aqui, que tá dando um eco aqui. E nós aprendemos com isso. Por quê? Vamos pôr em prática aqui na nossa vida. Essa é a verdadeira religião. A religião não está em quatro paredes, numa placa de igreja, não. Essas caridades, essas benfeitorias do jovem visitar o órfão, uma viúva, né, o caráter, ele ser contra a injustiça, essa é a verdadeira religião. Religião não é essa que você pensa, a igreja tal, a igreja tal. Não. A verdadeira religião é essa, que o Jó tinha no coração. É uma igreja sem parede, vamos dizer assim. O Jó, ele era uma igreja sem parede e sem placa. Né? Diz aqui no Tiago, o Tiago ele fala assim, o Tiago da Bíblia aqui, né? Ele fala assim, que visitar os órfãos, ajudar as viúvas, socorrer os necessitados, isso é uma vida com Deus. O livro de Tiago está dizendo isso. Isso é uma vida com Deus. E uma vida com Deus não se mede por só orações ou por ações. Não. Tem todas essas coisas envolvidas, né? Deus nos chama para viver um evangelho na prática, sendo luz no mundo, como disse o Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo, né? Agora nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a gente vê aqui no capítulo 29, versículo 18 e 20, a gente vê também que o Jó ele começa a relembrar sobre a velhice. Por quê? Porque o Jó ele esperava uma velhice tranquila. É isso que ele esperava. No 29 aqui ele relembra isso, né? Que ele esperava por isso. O Jó ele acreditava que ele teria uma velhice de paz. Talvez você pensa dessa forma. Eu penso em ter uma velhice de paz, de sossego, tranquilidade. O Jó também estava pensando dessa forma, né? Ele estava pensando, o Jó, em uma morte suave, vamos dizer assim, uma morte como alguém que completou a sua carreira com uma honra nessa terra. É assim que Jó pensava. Ele achava que a vida dele seguiria sempre naquele ritmo de bênção que ele estava, né? Fazendas, empregados, bênção, quantos gado ele tinha, né? Dizia comigo, né? O Jó falou assim, dizia comigo, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. O Jó falava dessa forma. Procura aí que você vai ver. Mas nós sabemos aqui, né? Que nós conhecemos o livro, nós sabemos que, de repente, não foi um mês, 2 anos, não, foi de repente a notícia. Aconteceu tudo na vida de Jó de repente. Talvez você se pergunte, por que as coisas acontecem comigo de repente? Olha aí a história de Jó. De repente, tudo mudou na vida de Jó. Tudo mudou. O Jó ele foi surpreendido, de repente, ele foi surpreendido por dores. Vai lá, lê a história completa, você vai ver. Ele foi, de repente, surpreendido por dores. Ele foi surpreendido por perdas. Ele foi surpreendido por doenças e desprezo. Até desprezo ele sofreu. Mesmo assim, o Jó, ele não amaldiçoou a Deus, como a mulher dele queria. Amaldiçoou esse Deus e morre. Né? Ele continuou perseverando. Nem sempre, escute isso que eu vou dizer para você. Põe em prática isso na tua vida. Nem sempre a vida segue o roteiro que você está imaginando. Ou o roteiro que eu estou imaginando. Porém, mesmo no vale, Deus ele continua sendo Deus. Mesmo no vale, ele continua sendo Deus. O Jó ele não entendia o que estava acontecendo. Como eu sempre falo na mensagem, está escrito aqui na Bíblia, ele não entendia o que estava acontecendo. Mas o Jó ele permaneceu firme. Põe isso em prática na tua vida. Assim também nós devemos confiar em Deus. Você deve confiar em Deus, mesmo quando você não está entendendo o porquê de tantas coisas acontecendo como o Jó. O Jó não entendia nada que está acontecendo. Filho morreu ali, caiu o barracão, dor veio, enfermidade veio dali, os gados morreram de lá. A miséria chegou, os amigos chegou para acusar, tudo de repente. Ele não entendia o porquê. Talvez você não está entendendo o porquê que está acontecendo tanta coisa na tua vida, mas deixa eu dizer para você, continue confiando no Senhor que te criou. Deus que te conhece
antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Continue confiando. Põe em prática na tua vida. Se você ver a história de Jó, você vai ver que ele não entendia, mas quem estava por trás de tudo isso era o Criador dos céus e da terra. Ele também está por trás de tudo isso na tua vida, do que está acontecendo hoje. O Jó também, ele lembra aqui, no capítulo 29, versículo 1 ao 25, ele vai lembrar que ele era um líder espiritual e um líder social, o Jó. As pessoas esperavam as palavras de Jó, como quem espera a chuva. Ficavam todos ali esperando o que Jó ia falar no tempo que Jó era tudo certinho com ele, que as bênçãos estavam. Tá? Não estou dizendo o tempo que ele estava com as dores e o sofrimento, que ninguém queria escutar Jó. Mas no tempo, ele está relembrando o tempo que as pessoas, elas esperavam, ficavam tudo ali esperando o que ele ia falar, como uma espera de uma chuva. Né? Por quê? Porque a palavra de Jó sempre trazia consolo para as pessoas. Sempre trazia sabedoria para as pessoas que estavam ali precisando de uma resposta, trazia direção. Então o Jó era um verdadeiro pastor, né? Para aquela geração daquele tempo, o Jó era um verdadeiro pastor. As palavras de Jó caíam como um orvalho na vida das pessoas. Né? O Jó, ele sorria para os aflitos, vamos dizer assim. Ele sorria para os aflitos. Ele era como um rei entre os seus ali, guiando as pessoas e consolando. Coloque uma coisa em prática na sua vida, dentro dessa palavra que eu acabei de falar. Olha, escute. O Deus que você serve, o nosso Deus, o Senhor, ele nos chama a influenciar vidas que estão em volta de nós com sabedoria e com amor. E que nós possamos ser referência para outros. Não pelo que nós temos, não pelo que você tem, mas pelo que você é com Cristo Jesus. Pelo que nós somos com Cristo. Que a nossa vida venha falar mais do que as nossas palavras. Entendeu? Que a sua vida venha falar mais do que palavras com Jesus. Então aqui a gente vê, para nós terminarmos aqui, nós vemos aqui que o Jó, para não ficar muito extenso, o Jó é como uma janela para o passado, né? Uma lembrança de quando tudo ia bem. Né? Mais do que nostalgia, né, que se diz. E o Jó aqui convida nós, né, nessa palavra, para refletir, né, e ver que o que realmente importa para nós é a presença de Deus na nossa vida. Isso é o que mais importa para nós. É a presença de Deus em nossa vida. A prática da justiça, a fidelidade a Deus, mesmo quando está na dor. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, meu querido, minha querida irmã. Como Jó estava ali passando por aquele problema, né? Mesmo que você esteja numa situação assim, não esqueça de quem você é em Deus. Não esqueça de quem você é em Deus, o que te formou. A mesma presença que te ajudou lá no passado, como o Jó está lembrando aqui, que é a presença de Deus, que você lembrou aqui quando eu estava falando, quando eu não estava com essas dores, esses problemas aqui, eu era mais feliz. Aquela mesma presença que você tinha lá no passado, continua com você no dia de hoje. Deus, ele é fiel para restaurar aquilo que o diabo tentou destruir na sua vida. Deus, ele é fiel. Amém? Eu vou deixar por aqui para não ficar muito extenso. Hoje eu não vou trazer a história comparativa, hoje não tem uma palavra profética para você, mas tem essa mensagem. O Jó, ele voltou ao passado, ele lembrou da presença de Deus e Deus, ele está aqui com você no dia de hoje também. Então, volte hoje para essa presença, né, que é Deus. Não pensa que ele esqueceu de você. Né? Deus, ele quer te renovar, Deus quer te levantar, como ele fez com Jó, Deus vai fazer com você. Deus diz assim, tem uma palavra que diz assim na Bíblia, antes eu te conhecia de ouvir, falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que Jó falou, tá bom? Que louvado seja o nosso Deus, tá bom? Se você gostou da mensagem, compartilhe, nós vamos para o capítulo 30 no próximo áudio, né? Acompanha-nos aí, fica aguardando o capítulo 30,
que vai ser bênção para a tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos para a oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, que o Senhor nos entregou através da vida de Jó. Meu Deus, obrigado, meu Deus, porque mesmo em meio à dor, meu Pai, o Senhor, meu Deus, continua falando conosco. O Senhor continua nos ensinando e nos sustentando, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela tua gloriosa presença. Pai amado, muitos de nós, meu Pai, neste momento, meu Pai, temos sentido saudade dos dias, meu Pai, em que a nossa comunhão contigo era mais forte, ó Pai. Dias, meu Deus, em que a tua luz, meu Deus, iluminava nossos caminhos, quando nós sentíamos, meu Pai, a tua mão nos guiando, quando nós sentíamos, meu Pai, o Senhor nos guardando. Meu Deus, hoje, meu Pai, com o coração quebrantado, nós te pedimos, meu Deus, renova, meu Deus, em nós o primeiro amor, meu Pai, contigo. Fala para Deus, fala, Senhor, me renova, meu Deus, o primeiro amor, meu Pai. Senhor, restaura, Senhor, o nosso altar. Meu Deus, reacende o fogo, meu Pai, da oração, meu Pai, do jejum, da adoração, da obediência ao Senhor. Nos ajuda a viver, meu Pai, com integridade, como Jó, meu Pai, praticando a justiça, ajudando os necessitados, sendo luz, meu Pai, nesse mundo, meu Pai, tão escuro, meu Deus. Que mesmo em meio às provações, meu Deus, nós venhamos permanecer firmes contigo, confiando, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, está conosco em todo o tempo. Meu Deus, tira de nós, meu Pai, o desânimo. Fala para Deus, fala, Senhor, tira de nós, tira de mim esse desânimo, tira essa frieza espiritual, meu Pai. Tira tudo aquilo, meu Pai, que tenta nos afastar, meu Deus, da tua presença, Pai. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está nos ouvindo. Pai, nos levanta, meu Deus, com a força. Nos levanta, meu Deus, com coragem e fé, meu Deus, diante das lutas. Nós te entregamos nossos corações nesse momento, nossa família, nossas famílias, nossas vidas. Pai, então nós pedimos ao Senhor, fica conosco, Senhor, e nos prepara para o teu grande dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E lembre-se, hein? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de eternamente na sua vida. Ele esteve com você, Ele está com você e Ele estará para todo sempre com você. Compartilhe o link do YouTube, se inscreva no nosso canal e vamos lá, hein? Eu espero você no 30. Fica na paz do Senhor Jesus.